Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a integração entre o sistema respiratório e o sistema renal para o equilíbrio ácido-básico. Inicialmente, apenas alguns conceitos importantes que devem ser retomados agora, que seria, por exemplo, o conceito aí de ácidos e bases, né? Então, ácidos são substâncias que vão liberar prótons e bases substâncias que vão captar esses prótons. E eles podem ser divididos tanto em ácidos ou bases fortes e fracas. Aqui vocês têm um exemplo de um ácido forte, né, o ácido clorídrico, então com o seu próton e com sua base fraca, e um ácido fraco com o seu próton e uma base forte. Um outro conceito muito importante da gente lembrar é o conceito de tampão. O que é um tampão? Né? É uma solução, certo? Que ela pode, então, ou ser doadora ou aceptora de prótons e, consequentemente, amenizar as mudanças que podem ocorrer no nosso pH quando nós colocamos ou mais prótons, né, ou mais hidroxilas. Então, a função do próton, do tampão, vai ser recolher, né, os prótons no meio aquoso quando tem muito desses, ou fornecer, né, doar prótons quando existe falta desse próton. Então, basicamente, sempre quando acontecer, né, uma adição de prótons, uma perda então de prótons, esses tampões eles vão diminuir a mudança que poderia ocorrer no pH. Então, ele vai tornar mais ameno, né, mais suave essas alterações de pH. Então, nós temos vários tipos de tampões importantes que vão conseguir auxiliar o nosso organismo a manter a homeostase do nosso pH. Bom, essa que vocês estão vendo aqui é a escala normal de pH. Então, ela é uma escala onde nós temos no centro dessa escala um pH 7, que é um pH neutro, onde nós temos aqui a água destilada, por exemplo, apresentando um equilíbrio entre a quantidade então, desses prótons e da hidroxila. Então, que vocês têm um equilíbrio dessas duas moléculas. E aí, é claro, essa escala ela pode diminuir, então o valor ele vai diminuindo, tornando-se então cada vez mais ácido, então nós estamos aumentando muito a quantidade de prótons, ou então esse pH aumentando em direção ao número 14, que é um pH mais básico. E aqui vocês podem ver descritos então diferentes tipos, né, de substâncias com os seus respectivos pHs. No nosso sangue, que é o principal tema da nossa aula de hoje, né, nosso pH sanguíneo ele é mantido dentro de uma faixa relativamente estreita, que fica em torno de 7,35 até 7,45. Né? A gente arredonda esse valor, né, para 7,4. Então, é uma faixa de trabalho, onde nós temos um pH normal. Se esse pH ele reduzir para valores menores do que 7,35, nós vamos ter um quadro de acidose, certo? E se nós aumentarmos esse valor para um valor maior que 7,45, nós vamos ter um estado de alcalose. Então, basicamente, essas duas situações, eu vou ativar mecanismos que vão tentar fazer com que esse pH retorne ao valor normal, certo? E esses mecanismos homeostáticos, né, para o controle do pH, eles vão incluir os nossos tampões do sangue, vão incluir muito a comunicação entre dois sistemas, que é o sistema respiratório e o sistema renal, certo? Então, valores menores do que 7 ou maiores que 7,8, eles são incompatíveis com a vida. Então, é muito importante que a gente tenha esses mecanismos prontos para imediatamente responder a pequenas variações do pH. E aí vocês podem perguntar, mas por que eu preciso tanto, né, controlar esse pH? Acontece que o pH, ele pode, né, quando nós mudamos o pH ou mais ácido ou mais alcalino, nós podemos mudar muitas moléculas do nosso organismo, como, por exemplo, proteínas. Certas proteínas que são formadas, então, por cadeias de aminoácidos, né, com carga, que vão se novelando e formando, então, né, a formação secundária, terciária, quaternária, enfim, são moléculas bastante complexas. E vocês precisam dessas proteínas em uma conformação adequada para que ela execute sua função normal. Então, uma enzima vai funcionar normalmente quando ela estiver em uma determinada conformação. Um canal iônico vai abrir ou vai fechar sempre quando ele estiver com a sua conformação normal. E o pH ele pode alterar essa conformação, inclusive ele pode induzir a desnaturação de proteínas, certo? Isso é muito comum não só com pH, mas com outras situações, né? Como por exemplo
modificações de temperatura. Então quer dizer que isso muda muito as nossas proteínas. E as proteínas são fundamentais para a execução, né, para a vida das nossas células, porque elas desempenham funções vitais. Então nós precisamos manter esse pH relativamente constante, frente então à ativação de mecanismos homeostáticos que vão depender do sistema renal e do sistema respiratório. Nós já estudamos a importância, né, dessa regulação do pH, né, como ele muda com a formação de proteínas, né, mas que nem sempre essas mudanças elas são de todo ruins. Em alguns casos elas são essenciais. Então, por exemplo, a gente lembrar, né, de como que o pH pode alterar a função de uma proteína, é só lembrar lá do sistema respiratório da nossa hemoglobina. Lembra que nós estudamos, né, a curva da dissociação do óxido e hemoglobina? Então aqui vocês têm lá novamente, olha lá, a saturação da hemoglobina, né? Aqui vocês têm a pressão de oxigênio, a curva normal considerando o nosso pH de 7,4. E veja que a P50, né, o local onde 50% da hemoglobina está saturada com oxigênio, ela pode ser deslocada, tanto para cá quanto para cá. Então para cá a gente está aumentando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, para cá a gente está diminuindo. Então veja que uma queda de pH, quando o pH ele fica mais ácido, eu desloco essa curva para a direita. Por quê? Porque eu induzo uma mudança conformacional na hemoglobina que torna ela, então, com menos afinidade pelo oxigênio. E ela libera esse oxigênio com mais facilidade. Que é o que acontece, por exemplo, né, lá num tecido que está metabolicamente ativo, que está produzindo mais ácidos. Então, esse tipo de modificação é importante, certo? Mas, é claro, muitas outras proteínas podem ter a sua conformação modulada negativamente pelo pH e ela pode perder a sua função. Então nós temos que manter esse pH dentro de uma faixa de normalidade, ou as nossas células simplesmente não vão funcionar. Imagina uma bomba de sódio e potássio que não consegue funcionar normalmente, né? Um transportador de sódio, de potássio, isso provocaria grandes mudanças nas nossas células excitáveis. Então a gente tem que ter um controle muito fino do pH. Onde é que surgem, né, esses ácidos no nosso organismo? A nossa maior parte, né, o nosso maior problema quando a gente pensa em pH é que nós produzimos muitos ácidos e, consequentemente, nós temos que eliminar esse excesso de ácidos. E de onde que vem todos esses ácidos, né? Então, eu já chamo a atenção a vocês, algo que nós já estudamos no sistema respiratório, que é em relação à formação aqui, ó, do CO2, certo? O CO2 ele vai ser formado, né, ele é o produto lá da nosso metabolismo oxidativo, né? Quando a gente consome oxigênio, a gente produz também CO2 e água. E esse CO2, nós já estudamos no sistema respiratório, né, que ele pode reagir com a água em uma reação que é catalisada pela anidrase carbônica. Então ela acelera essa reação, formando ácido carbônico, que se dissocia rapidamente em um próton e um bicarbonato. O bicarbonato vai ser transportado no sangue, é assim que a gente transporta a maior parte do CO2, como nós vimos na aula de respiratório, e esse hidrogênio ele vai ser tamponado exatamente pela nossa hemoglobina. Certo? O que eu quero dizer? Que essa reação aqui está sempre em equilíbrio, né? Então, se eu tiver aumento na produção de CO2, que é o que pode acontecer quando a gente aumenta o nosso metabolismo aeróbio, o que vai acontecer? Eu empurro essa reação para a direita e eu vou, consequentemente, formar mais ácidos. O que eu quero que vocês relembrem aqui é que, devido a essa relação direta do CO2, né, formando aqui o hidrogênio, nós temos o CO2 como se fosse um ácido volátil, porque o acúmulo de CO2 vai gerar acúmulo de ácidos no organismo. Então a gente considera ele como um ácido volátil. Para nossa sorte, esse sistema funciona de forma aberta. E o CO2 sendo um gás, ele pode ser eliminado pela ventilação. E aí que entra o papel importante do sistema respiratório. Porque nós conseguimos, então, eliminar mais ou menos CO2 de acordo com as necessidades do indivíduo para o seu controle do equilíbrio ácido-básico. Então, se eu estou em estado de acidose, por exemplo, é muito simples o fato do indivíduo aumentar a sua ventilação para eliminar mais CO2 e, consequentemente, eliminar mais ácidos. Ou, se nós estamos em um estado de alcalose, diminuir a ventilação é importante para aumentar as concentrações de CO2 no organismo e, consequentemente, aumentar a formação de ácido. Então, esse sistema aberto permite esse tipo de comunicação rápida entre o sistema de controle do pH e o sistema respiratório. Nós temos outras fontes de ácido, né? Especialmente do metabolismo das proteínas, como é o caso da cisteína, produzindo então aí ácido sulfúrico. Ácidos orgânicos, né? Então, por exemplo, a produção de ácido lático, não diretamente de ácido lático, o nosso pH a gente não consegue formar ácido lático, a gente vai formar o lactato, né? E essa reação vai liberar um próton,
mas é algo que vai acontecer em diversas situações, em diversas células. Por exemplo, aqui vocês têm a glicólise aeróbia, né? Então vocês têm a glicose sendo oxidada, né, ali na glicólise, sendo degradada, formando o piruvato. Essa própria glicólise ela já gera energia, né, de forma rápida, apesar de uma quantidade muito menor do que a nossa mitocôndria, mas ela já gera ATP. E esse produto da glicólise, que é o piruvato, ele vai ser transportado pelos transportadores, né, os MCTs, de ácidos monocarboxílicos, para dentro da mitocôndria, onde nós vamos ter então a formação de acetilcoenzima A, todo o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, que vai gerar uma grande quantidade de energia. Isso aqui a gente conhece, né, como glicólise aeróbia, né, esse sistema ele é feito conforme eu expliquei, né, até a formação final lá do CO2 e da água. No entanto, quando nós estamos em uma atividade muito elevada, de intensidade bastante elevada, o que pode acontecer é que se eu acelero muito a glicólise, eu posso ter esse produto piruvato saturando os transportadores, né, como os MCTs, e isso pode eventualmente desviar o fluxo metabólico para a formação de lactato, na presença dessa enzima lactato desidrogenase. Essa reação aqui, ela acaba liberando também uma grande quantidade de prótons. A própria quebra do ATP libera muitos prótons, né? Então qualquer aumento metabólico acaba gerando acúmulo de prótons, até pela hidrólise do ATP isso vai acontecer. Mas nessa reação aqui são liberados, né, mais prótons e isso consequentemente faz com que a produção de ácidos então seja intensificada. É uma acidose metabólica, como a gente pode descrever aqui. Outras vias, né, o ácido fosfórico, por exemplo, a partir do metabolismo de fosfoproteínas, de fosfolipídios, ácido clorídrico, entre outros ácidos que eu destaco também, né, os ácidos que vão surgir, vão ser produzidos em condições de jejum prolongado ou indivíduos com diabetes mellitus, por exemplo, né, que são produzidos a partir de grandes quantidades de acetilcoenzima A, que são os nossos corpos cetônicos, certo? Então, ácido butírico e acetoácido, né, esses ácidos, né, esses corpos cetônicos ácidos, eles são produzidos nessas circunstâncias aí em que a gente está em jejum, né, ou não consegue utilizar de forma apropriada a glicose, como é o caso do diabetes, onde nós temos uma grande quantidade de ácidos graxos livres, então, dando, a partir do seu metabolismo, né, o acetilcoenzima A, que pode no fígado ser convertido então a corpos cetônicos. Isso é muito importante, né, em termos de adaptação metabólica, quando a gente pensa, né, nesses períodos prolongados sem acesso ao alimento, né, de jejum. E esses corpos cetônicos eles podem servir para vários tecidos, né, como fonte de energia, em uma tentativa até mesmo de poupar a glicose para sistemas como é o caso do sistema nervoso, né. O próprio sistema nervoso ele pode se adaptar a longo prazo para consumir esses corpos cetônicos, mas o fato é que o excesso de corpos cetônicos também pode causar acidose, né. Então essa acidose nem é um tipo de acidose metabólica que pode fazer com que nós tenhamos então que adaptar o nosso sistema de controle do pH a essa situação. Então ela gera ácidos. Então, como um resumo do que a gente viu até agora, né, tem muita coisa que vai formar esse excesso de prótons, né? Os corpos cetônicos que eu acabei de descrever para vocês, né, a partir dessa oxidação incompleta de ácido graxo, formação de CO2 a partir do metabolismo aeróbio, ácido sulfúrico a partir de várias proteínas, de vários aminoácidos, fosfórico pela hidrólise de fosfoproteínas, né? E como eu falei para vocês, a liberação de prótons a partir do metabolismo glicolítico, né, anaeróbio, que também vai liberar bastante prótons e vai fazer com que o nosso pH diminua. Então, a nossa maior parte, né, do problema em relação ao pH é produção excessiva de hidrogênio. É um pH mais ácido. A gente forma muito ácido, especialmente porque a nossa dieta ela tem bastante proteína também, né? Isso gera muito próton, que deve ser consequentemente eliminado do organismo, seja pela via respiratória, como a gente já viu anteriormente, né? Ou pelo próprio sistema renal, como nós vamos ver na aula de hoje. Então, em relação aos tampões, né, como a gente já acabou de ver, o bicarbonato é extremamente importante. Não que ele seja um ótimo tampão no nosso pH, né? Ele é um tampão, a pK dele é menor do que o nosso pH, então ele não seria assim um tampão tão bom. No entanto, como a gente está trabalhando em um sistema aberto, onde a gente consegue eliminar CO2 a partir da respiração, ele se torna um dos principais tampões que nós vamos encontrar aqui no nosso organismo, né? Então nós temos aí o bicarbonato, nós temos o fosfato, as proteínas também são extremamente importantes, especialmente porque nós temos muita proteína dentro das células, certo? E elas vão atuar como excelentes tampões, como eu vou descrever rapidamente para vocês.
Mas em relação ao bicarbonato, que eu queria chamar a atenção, né, é esse gráfico que nós vamos estudar bastante na aula de hoje, que ele é utilizado então para estudar, para analisar os distúrbios do equilíbrio ácido-básico. A gente chama esse diagrama aqui de diagrama pH bicarbonato, porque eu tenho então o bicarbonato aqui em escala, né? Então vocês têm o bicarbonato e aqui na outra vocês têm o pH. Ainda vocês podem observar as concentrações de prótons aqui de hidrogênio. E aqui dentro desse gráfico nós temos linhas importantes, como é a linha isobárica, certo? Quando a gente olha para o CO2, a isobárica do CO2, que está então descrita aqui, né? Vocês podem ver uma linha isobárica aqui. E também, né, o que a gente chama de linha normal do tampão, que é essa linha, então, que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa aqui é a linha normal do tampão. Então, quando a gente olha essas duas coisas, né, a gente pode basicamente correlacionar essas variáveis. Qual é o nosso pH que eu falei para vocês? Em torno de 7,4. Qual é a concentração plasmática de bicarbonato? Aproximadamente 24 milimols por litro, certo? E a nossa pressão de CO2, normalmente, fica em torno de 40 milímetros de mercúrio. Então, esse aqui é o ponto, né, em que nós temos um equilíbrio aí, né, no nosso pH. Né? Perfeito, todas as equações aqui fechando nesse ponto C aqui. Então, existem situações que a gente vai analisar posteriormente, onde eu posso alterar o padrão de respiração, certo? Por exemplo, ou eu respiro mais e elimino mais CO2, então eu posso mudar essa linha isobárica, né? Ou eu posso, por algum problema respiratório, por exemplo, não conseguir eliminar o CO2, e aí eu vou aumentar as concentrações de CO2, então eu mudo a linha isobárica. Então, são situações de alcalose ou de acidose que tem como princípio, como início, um problema respiratório, certo? E por outro lado, nós vamos encontrar distúrbios de equilíbrio ácido-básico causados basicamente, né, por distúrbios mais metabólicos. Então, mudança na quantidade de hidrogênio ou na quantidade de bicarbonato, que não por problemas respiratórios. E aí eu acabo mudando essa linha normal do tampão. Então, esse gráfico ele é bastante importante por ele conseguir correlacionar essas variáveis, certo? Então, a gente vai estudar um pouco desse gráfico. Em relação às proteínas que eu falei para vocês, né, elas são ótimos tampões. Então, grande parte do pH, do hidrogênio, ele vai ser tamponado dentro das nossas células porque nós temos muitas proteínas. Uma das proteínas mais importantes que nós temos para esse processo de tamponamento, que nós já estudamos, é a própria hemoglobina, né? A hemoglobina tem nas suas cadeias ali bastante aminoácidos, bastante histidinas, né? No grupo imidazol dessa histidina, ele pode aceitar, né, ou mesmo doar prótons, dependendo da situação. Então, a hemoglobina acaba sendo um tampão muito importante. E, de fato, a quantidade de hemoglobina determina, inclusive, quanto de bicarbonato a gente pode formar, certo? Porque, como a gente estudou nessa reação aqui, né, conforme a gente vai produzindo CO2, que ele é hidratado, na presença da anidrase carbônica, o que nós temos? Nós temos formação, em última instância, de bicarbonato, que a gente já sabe que ele vai ser transportado, então, para fora, né? E esse próton que foi liberado, ele tem que ser tamponado. E ele vai ser tamponado pela hemoglobina. Se nós não conseguíssemos tamponar esse hidrogênio, eu começaria a acumular hidrogênio e eu faria a reação deslocar de volta para a direção do CO2. E isso impediria que eu conseguisse formar grandes quantidades de bicarbonato, que é a principal forma de transportar o CO2. Então, essa proteína, né, esse tamponamento por proteínas é extremamente importante. Tanto que quando a gente analisa, né, aqui vocês têm de novo aquela curva que eu falei para vocês, aquele gráfico, né, mostrando então o bicarbonato, o pH, a linha isobárica aqui do CO2 e a curva normal do tampão, né, que a gente viu a quantidade de proteína, de hemoglobina que nós vamos encontrar em média no plasma, um indivíduo saudável, em torno de 15 gramas por 100 ml. Né? Então vocês têm essa linha aqui. Ó. O que a gente consegue observar é que se eu aumentar a quantidade de hemoglobina, eu aumento também a minha capacidade de produzir mais bicarbonato naquela reação de hidratação do CO2. Se a célula tem menos hemoglobina, essa capacidade de sintetizar o bicarbonato ela pode diminuir. Então, a presença dessas proteínas é essencial para o controle do pH e, nesse caso específico, né, permite grandes formações de bicarbonato quando a gente aumenta a produção de CO2. Então, o que a gente viu até agora, basicamente, foi o quê? Bom, eu tenho uma situação normal aqui de 7,4, né, dentro daquela faixa de 7,35 a 7,45. Se eu tiver queda do pH, né, por exemplo, por acúmulo de ácidos ou perda de bases, então eu estou perdendo o equilíbrio
desse controle, né, eu estou aumentando a quantidade de prótons, o pH ele cai e eu vou ter uma situação de acidose. Se eu tiver perda de ácidos ou acúmulo de bases, eu vou dar exemplos depois para vocês, então eu vou ter uma diminuição da quantidade desses prótons e o pH vai aumentar, gerando uma situação de alcalose. Acontece que, dependendo do tipo de distúrbio que causou essa acidose ou essa alcalose, eu vou ter então nomes diferentes, certo? Aqui vocês têm de novo aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Aqui nós temos a escala de pH, então obviamente, né, valores acima de 7,4 eu vou ter uma alcalose, valores abaixo desse, acidose. Mas a causa pode ser diferente. Por exemplo, se eu deslocar, né, a curva, aquela curva isobárica, né, o que pode acontecer? Eu posso ter, por exemplo, uma situação em que o sistema respiratório ele aumenta, por alguma razão, a ventilação. Então, elimina mais CO2. O que acontece? Eu estou desviando essa curva agora de 40 para um valor de 20. Consequentemente, eu estou alterando o pH. Qual foi a causa dessa alteração? Né? Foi o CO2, porque o problema foi respiratório. Então, eu tenho uma alcalose respiratória. E se por outro lado eu tiver uma situação oposta, onde eu tenho uma doença respiratória que eu não consigo eliminar o CO2 do organismo de forma normal, eu vou desviar então essa curva para cá, essa linha para cá. Resultado, eu posso estar aumentando a quantidade de CO2 no organismo. Consequentemente, eu tenho uma mudança de pH, uma acidose, causada por um distúrbio respiratório, acidose respiratória. Ou eu posso trabalhar com a linha normal do tampão. Então, se eu tenho, por exemplo, um deslocamento dessa linha normal do tampão para cá, eu vou estar em alcalose. Por alguma razão, por exemplo, foram adicionadas bases, né? Ou se perdeu muito ácido. Então vejo que agora o problema não foi o CO2, não foi o sistema respiratório, é um problema metabólico. Então eu vou classificar isso aqui como uma alcalose metabólica, de origem metabólica. E se eu deslocar essa linha para cá, eu vou ter o efeito oposto, né? Alguma coisa que esteja gerando excesso de hidrogênio no meu organismo, que não é de origem respiratória, eu vou ter uma acidose metabólica. Então a gente pode classificar esses distúrbios de acordo com a origem do problema. E a partir disso, nós temos que criar então mecanismos de compensação para conseguir retornar o pH para dentro da faixa normal. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? E o que vai acontecer em termos de compensação quando nós temos então esses distúrbios. No primeiro caso, acidose respiratória. Como eu falei para vocês, né? A causa, então, aqui é respiratória. Algum problema no sistema respiratório que ele foi incapaz, nesse caso, de eliminar o CO2 como deveria. Né? Então, eu tenho uma redução nessa capacidade de eliminação do CO2. E aqui você tem as causas mais comuns nessa tabela, né? Então, que elas vão desde depressão dos centros de controle. Então, qualquer coisa que bloqueie o estímulo tônico, né, crônico, da ventilação normal, que pode ser induzido por anestésicos, por sedativos, né, drogas, opiáceos, né, lesão na medula, ali na região então, da ponte, né, onde nós temos o controle respiratório, excessos muito grandes de CO2, né, podem causar depressão desse sistema de controle. Então, vocês podem até... é muito fácil entender esses primeiros aqui, né? Às vezes é um pouco mais difícil entender como que a hipercapnia, né, aumento de CO2, pode causar depressão no sistema respiratório, uma vez que o CO2 é o principal estímulo para a ventilação. E sim, né, o CO2 ele é o principal estímulo. Pequenos aumentos de CO2 aumentam muito o nosso padrão respiratório, mas quando esse CO2 ele se acumula em concentrações muito elevadas, o CO2 ele passa a ser inibitório no centro respiratório. Então é uma característica do CO2, né? Mas no geral, em concentrações mais baixas, né, fisiológicas, ele sim vai estimular. Mas nesse caso aqui eu estou falando de uma situação onde eu tenho um excesso, né, muito grande de CO2 que passa a ser então depreciativo, né, da respiração. Outros problemas, né? Já que a respiração toda ela depende então de músculo esquelético, de controle de músculo esquelético, então eu posso ter distúrbios neuromusculares, certo? Ou restrições da parede torácica, né? Restrições pulmonares, que podem gerar, então, uma incapacidade de eu eliminar o excesso de CO2. Então, uma lesão medular, né? Ou do próprio nervo frênico, que vai inervar o nosso diafragma, poliomielite,
botulismo, né? Tudo que pode diminuir a capacidade contrátil, especialmente aí do diafragma, dos nossos intercostais, podem acarretar então retenção de CO2, o que vai gerar uma acidose respiratória, né? Situações aí como obesidade extrema, né? Escolioses, enfim, né? Mudanças muito grandes da parede torácica podem causar restrição e, consequentemente, retenção de CO2, causando acidose respiratória. Então, restrições pulmonares como fibrose, sarcoidose, entre outras, podem levar a acúmulo de CO2 e induzir acidose respiratória. Outras pneumopatias, né, edema pulmonar, doenças obstrutivas, onde eu não consigo eliminar uma grande quantidade de CO2, certo? Tanto de vias superiores, né, quanto clássicos aí de DPOC. O indivíduo ele não consegue eliminar quantidades normais de CO2, esse CO2 se acumula, causando então em acidose respiratória. E isso tem que ter uma compensação, certo? No entanto, o que está acontecendo aqui, né? Nesse caso da acidose respiratória, onde é que está a alteração? A alteração é respiratória. Então, basicamente, eu vou mudar essa linha do CO2. Nesse caso, eu tenho um prejuízo na eliminação de CO2. Então, a pressão de CO2 vai aumentar. Então, aqui, ó, eu desloquei desse ponto que era o normal, eu fui então em direção ao ponto A, porque eu alterei a pressão de CO2, causa respiratória. O que tem que acontecer? Eu tenho que fazer com que esse pH que está ácido agora, que ele retorne próximo do normal. Se o problema é o sistema respiratório, e consequentemente eu não consigo resolver esse problema, eu preciso de uma compensação. E essa compensação ela vai ser feita pelos nossos rins, certo? Já que o sistema respiratório é que apresenta problema. Compensação renal é sempre mais demorada, certo? São necessárias algumas horas ou dias para que de fato essa acidose ela consiga então ser contornada e o pH retorne para valores próximos do fisiológico. Então, o que nós vamos ter, conforme o nosso organismo vai se adaptando, né? Nós vamos deslocando então esse estado do ponto A em direção ao ponto B, porque eu vou alterar agora, em termos de compensação, essa linha. O que eu posso fazer nesse caso? De uma maneira geral, a gente vai estudar como que o rim faz isso, mas nesse caso, o que o rim ele precisa? Ele controla secreção de hidrogênio e de bicarbonato. Então, ele pode secretar hidrogênio, ele pode secretar bicarbonato, ou ele pode reabsorver hidrogênio ou reabsorver bicarbonato. Nessa situação que eu estou descrevendo para vocês, o que seria mais interessante? É uma situação de acidose. Então, o que o rim ele tem que fazer em termos gerais? Eliminar na urina o excesso de prótons e aumentar a captação, reabsorção e própria síntese de bicarbonato, certo? Em uma tentativa de controlar esse pH, e é isso que ele vai fazer, certo? Uma coisa importante da gente entender também, em todos esses distúrbios, é que embora esses gráficos eles mostrem essa alteração desse ponto inicial para o ponto A e depois a compensação para o ponto B, entendam que rapidamente a gente detecta essas alterações de pH e os mecanismos homeostáticos são ativados imediatamente. Então o que nós vamos ver na verdade é sempre, né, saindo aqui do ponto A para uma acidose, eu imediatamente começo os mecanismos para compensar. Então esse seria, né, uma resposta mais adequada. A gente coloca nesse gráfico assim, uma maneira mais didática de explicar. Mas é claro, os mecanismos, eu não preciso esperar o pH chegar até um ponto mais negativo, aqui, um ponto menor, para depois iniciar uma resposta homeostática. Não, a resposta ela inicia imediatamente quando eu tenho o distúrbio inicial, certo? Bom, o próximo distúrbio, então, aproveitando, né, que nós começamos com a parte respiratória, a alcalose respiratória. Nesse caso, o indivíduo ele pode aumentar a eliminação de CO2. Então, se eu elimino muito CO2, eu estou eliminando ácidos do meu organismo. Então, a causa ela é respiratória, né? E isso pode, então, causar alcalose. As causas mais comuns de alcalose, novamente, vão incluir problemas no sistema nervoso central, no sistema de controle respiratório, né? Drogas ou mudanças, né, direta na musculatura respiratória. Então, alguns exemplos aqui, né, por exemplo, ansiedade, né, fatores que podem levar a um estímulo de ventilação podem fazer com que o indivíduo, consequentemente, elimine mais CO2, gerando, então, uma alcalose de causa respiratória. Drogas que podem acelerar a nossa ventilação, certo? Como aqui os salicilatos, né? A progesterona é um hormônio
que pode aumentar a nossa ventilação, porque é muito comum, inclusive, né, em mulheres grávidas, nós temos um aumento da frequência ventilatória em função da progesterona, que pode induzir a uma pequena queda, né, do nosso pH e uma queda de CO2. Isso é muito comum, né, em mulheres grávidas. E aí vocês podem ter, então, pneumopatias, né, como asma, tudo que pode, então, acelerar a eliminação desse CO2. Hipóxia, que pode ocorrer em altitude elevada, por exemplo, é um clássico estímulo de alcalose respiratória. O indivíduo ele vai à montanha, ele detecta uma pressão mais baixa de oxigênio, se ele está numa altitude realmente bastante elevada, que faz com que o indivíduo respire mais rápido e, consequentemente, elimine mais CO2, gerando, então, alcalose. Então, novamente agora, o problema é respiratório. Nesse caso, eu elimino um excesso de CO2, então a pressão de CO2 no sistema cai. Então, eu estou mudando essa curva para cá. Então, saindo desse ponto aqui, que é o normal, em direção ao seco. A alcalose respiratória. O que vai acontecer agora? Eu vou ativar mecanismos de compensação, que, como eu já falei anteriormente, esses mecanismos vão ser renais. Certo? Nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que mudar agora essa linha do tampão. Então, o rim ele vai fazer isso como? Se eu estou em alcalose, eu preciso preservar mais ácido. Então, eu conservo o hidrogênio e elimino mais bicarbonato. Então, a partir dessa eliminação de bicarbonato e conservação de ácidos, né, eu vou formar, então, uma urina mais alcalina. O que eu vou estar fazendo? Tentando restabelecer o meu pH. Então, agora de volta para o pH próximo aqui do 7,4. Agora saindo da parte respiratória e estudando então a acidose metabólica ou não respiratória, né? E mais uma vez, aqui nessa tabela a gente pode ver as causas mais comuns dessa acidose metabólica. Novamente, né, substâncias que podem modificar bastante o padrão ventilatório lá do nosso centro respiratório. Então aqui vocês têm metanol, etanol, drogas que de fato podem ser tóxicas para esse centro. Então nesse caso aqui, que podem causar distúrbios imediatos, né? Então, retomando o que eu falei, estava pensando na respiratória, né? O que nós temos aqui é o metabolismo dessas drogas causa acidose de forma direta, né? Então, metabolizar metanol, etanol, tudo isso vai causar imediatamente produção e liberação de prótons. E aí, consequentemente, o ambiente vai ficar mais ácido. Eu posso ter acidose metabólica se eu perder bicarbonato, que é muito comum em diarreia, por exemplo, né? Aqui vocês têm disfunção renal, onde o rim ele não consegue mais reabsorver, por exemplo, o bicarbonato filtrado, que é uma das coisas que o rim ele deve fazer em situações normais de acidose. Quando o indivíduo produz um excesso de hidrogênio, por exemplo, aqui vocês têm, né, produção de metabolismo glicolítico anaeróbio, né, glicólise anaeróbio. Então nós temos aqui hipoxemia, né, anemia, intoxicação por monóxido de carbono, exercício, tudo isso pode gerar, né, desviar o nosso fluxo metabólico normal, que é aeróbio, que é mitocondrial, para uma via mais anaeróbia, que tem como consequência uma produção maior de ácidos. Então, tudo isso formado de forma metabólica. Aquele excesso, né, de cetoácidos, de corpos cetônicos, que é muito comum encontrar em indivíduos com diabetes, né, com alcoolismo e com privação alimentar, né, jejum ou privação alimentar prolongada. Então, esses cetoácidos, como eles são ácidos, eles vão causar, então, acidose metabólica. Ou incapacidade aqui, né, de secretar, né, esses íons de hidrogênio, causado basicamente por algum tipo de problema de doença renal. Então, qualquer uma dessas situações vai fazer com que o indivíduo acumule mais prótons, ou, por exemplo, que ele perca, né, mais bicarbonato. Então, a causa agora ela não é respiratória. Essa aqui é uma causa metabólica, depende da quantidade de prótons, né, e da quantidade de bicarbonato produzidos de forma endógena, de forma metabólica. Então, o que vai acontecer nesse caso? O que eu estou mudando não é a linha respiratória. O que eu estou causando aqui? Eu estou causando uma mudança na linha do tampão. Então, eu estou saindo do pH normal, nesse caso, indo em direção à acidose, aqui para o ponto A, porque eu estou desviando essa linha do tampão. Ou porque eu estou perdendo muito bicarbonato, ou porque existe uma produção excessiva de hidrogênio. Então, eu estou desviando para o ponto A, acidose causada por metabolismo, metabólica. O que eu tenho que fazer?
Bom, a compensação mais rápida, ela vai ser sempre a compensação respiratória. Então, o sistema respiratório tem uma vantagem muito grande sobre o rim, porque ele consegue imediatamente, né, entrar nesse sistema de correção rápida do equilíbrio ácido-básico. Então, essas pequenas alterações de pH rapidamente vão ser identificadas no nosso centro respiratório, que pode, então, nesse caso, aumentar a ventilação em uma tentativa de eliminar mais CO2. Então, o que está acontecendo? Eu vou mudar aqui, ó, a linha do CO2. Eu vou aumentar a ventilação para que a pressão de CO2 diminua, o que é automaticamente, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou eliminando mais ácido volátil. Então, eu tento recuperar o pH aumentando a ventilação. Então, a compensação nesse caso ela é respiratória, certo? Embora ela não seja perfeita, né? Mas ela consegue, então, fazer com que esse pH ele retorne aí próximo dos valores normais. As compensações, para que eu tenha uma compensação mais perfeita, realmente, eu tenho que atacar direto o distúrbio, certo? Então, se é uma cetoacidose, o que pode acontecer num diabético, por exemplo, né? Quando ele é um diabético descontrolado que está em cetoacidose, né? Pode se tratar, enfim, por exemplo, insulina, né? Então, bota insulina e isso resolve parcialmente esse problema. Então, vai depender do tipo de diabetes. O fato é que eu tenho que resolver o problema para conseguir resolver o distúrbio. O sistema respiratório ele sempre compensa, quebrando o galho, então, tentando manter o nosso pH próximo da normalidade. O outro lado, então, a alcalose metabólica ou não respiratória, nós vamos ter como causas comuns, né, perdas de íons de hidrogênio. Isso pode acontecer, né, com vômitos em excesso, fístulas gástricas, né, terapia com alguns diuréticos que intensificam a eliminação de prótons de forma automática ou indireta. Ou, por outro lado, né, a administração ou ingestão excessiva de bicarbonato ou outros tipos de tampões, né, outros tipos de bases, né, por exemplo, que é muito comum em tentativas de corrigir a acidose, né, errar a quantidade de bases que devem ser administradas, isso pode induzir o efeito oposto, né, uma alcalose metabólica, certo? E que, adivinha quem é que vai corrigir? O sistema respiratório. Então, nesse caso agora, o que eu estou fazendo? Saindo desse ponto normal, mudando a linha normal do tampão para o ponto C. Então, nesse caso, eu tenho um excesso de base ou uma perda excessiva de prótons e eu preciso recuperar esse pH. Quem é que imediatamente consegue modular esse pH? É o sistema respiratório, certo? Então, eu vou mudar o quê? Exatamente essa linha aqui isobárica. Então, o indivíduo ele vai passar a ventilar menos, uma tentativa de acumular mais CO2 para, consequentemente, então, acumular mais ácidos do organismo e tentar recuperar esse pH, então, aqui para o ponto D, né, mais próximo da normalidade. Então, nós vimos que esses distúrbios, né, eles vão sempre levar como resposta compensações, ou renais ou respiratórias, certo? Então, essas duas coisas, essas duas compensações são importantes para que a gente consiga ter um controle mais correto sobre o nosso pH, né, e amenizar essas mudanças que ocorrem em situações de ou problemas metabólicos ou problemas respiratórios que interferem no nosso pH. Então, o sistema respiratório ele responde rapidamente, né, como a gente viu, de forma rápida. Já o sistema renal ele pode demorar um pouco mais para responder, porque ele depende então de um fluxo sanguíneo apropriado para o rim, né, de alguns hormônios que podem controlar o nosso pH, né, fluxo de aminoácidos, como é o caso de glutamina, como nós vamos ver na aula de hoje. Então a resposta renal ela é sempre um pouco mais demorada, mas ela é a mais efetiva, ela é a mais importante no controle final do nosso pH. Então o rim ele pode optar por formar uma urina mais ácida, né, ou menos ácida, de acordo com o tipo de distúrbio que esse indivíduo vai apresentar. E como é que o rim ele consegue controlar esse pH, então? Né? O sistema respiratório é fácil da gente entender, porque nós estudamos no sistema respiratório que os nossos quimioceptores eles vão ser sensíveis a alterações, então, tanto de CO2 quanto de hidrogênio, certo? Então, os quimioceptores periféricos eles vão estar detectando a todo momento, né, as concentrações de CO2 e também de prótons, enquanto que os quimioceptores centrais eles também conseguem fazer isso, apesar daquela pequena diferença que nós temos, né? Já que nós temos a barreira hematoencefálica, então, e o que está sendo medido pelo quimioreceptor central é o líquido cérebro-espinhal. Então, nós temos essa pequena diferença.
Mas, rapidamente, o centro respiratório responde, né, a mudanças de pH e de CO2. Então, ele responde rapidamente a alterações do equilíbrio ácido-básico. O sistema renal ele vai ser um pouco mais demorado, mas ele é muito efetivo, como eu falei para vocês, e ele vai usar 3 principais formas de controlar o nosso pH, que são, então, a partir do controle da secreção de hidrogênio, da reabsorção do bicarbonato que está chegando para o rim, ou seja, do bicarbonato filtrado, e da formação de novo bicarbonato. Então, essas 3 coisas aqui é o que nós vamos estudar a partir de agora. A primeira delas, então, em relação ao bicarbonato. Certo? O bicarbonato, como a gente viu, é um tampão extremamente importante no nosso plasma, né? Porque a gente trabalha, então, num sistema aberto, em colaboração com o sistema respiratório, e esse bicarbonato ele é livremente filtrado pelo nosso rim. Então, ele vai ser filtrado, e o que vai acontecer com ele vai depender muito da situação do equilíbrio ácido-básico do indivíduo, certo? Mas uma das coisas mais importantes e mais rápidas que pode ser feitas é o controle do bicarbonato que foi filtrado, aquele bicarbonato que já está no nosso sangue. Então, ele vai ser filtrado e aqui a gente pode observar como que ocorre mais ou menos o metabolismo aqui do nosso bicarbonato. Então, o bicarbonato, a maior parte do bicarbonato, olha aqui, ó, vai ser reabsorvido já no túbulo proximal. Entre 80% a 90% do bicarbonato que foi filtrado é reabsorvido aqui. Mais 15% no segmento espesso da alça de Henle e o resto, então, o controle realizado por células mais finais lá no nosso ducto coletor, certo? Que vão então dar o ajuste final para a reabsorção do bicarbonato. Então, sempre vai depender, claro, da situação, né, e do pH que se encontra o organismo do indivíduo. Então, como é que é regulado, né, esse sistema de reabsorção de bicarbonato? Então, o túbulo proximal é o mais importante, como a gente viu. E aqui vocês têm, então, né, mostrando uma figura do túbulo proximal, uma célula do túbulo proximal, que tem aquelas microvelocidades, né, que aumenta a área, uma célula extremamente importante porque ela faz a maior parte da reabsorção de vários íons, não só do sódio, né, mas em especial aqui, né, que está aparecendo o bicarbonato. Como é que vai funcionar essa célula, né? A gente já havia visto algumas coisas referentes ao metabolismo dessa célula na aula de células tubulares, né, de fluxo tubular, e eu mostro para vocês novamente, basicamente focando em alguns mecanismos importantes para a nossa aula. Então, relembrando, nós temos a presença de anidrase carbônica aqui dentro dessa célula, né, do tipo 2, e também na membrana apical aqui do tipo 4, então tem anidrase carbônica aqui e aqui dentro, né? Nós temos, então, a partir dessa enzima, né, a reação de hidratação do CO2, que vai promover, então, em última instância, o que é? Formação de bicarbonato e o próton, né? O que nós já estudamos a respeito da célula do túbulo proximal? Nós temos um importante transportador aqui, né, que é o NH3, que ele reabsorve sódio e secreta próton. Nós podemos encontrar também no túbulo proximal algumas bombas em pouca quantidade, nada perto do que a gente encontra lá nas nossas células intercalares, né? Mas a gente pode encontrar algum transporte ativo aqui no túbulo proximal, mas ele não é tão importante assim. O fato é que esse transportador aqui ele é regulado por vários mecanismos, né? Por vários hormônios, angiotensina 2, né? Ele vai ser modulado, possivelmente aqui também a aldosterona, hormônios, como é o caso das catecolaminas, podem acelerar esse canal. Então, esse tipo de transporte pode ser modulado por hormônios também. O fato é que, o que a gente tem que entender aqui, né? Esse sistema de transporte ele funciona porque do outro lado eu tenho a bomba de sódio e potássio, certo? Então, cria um gradiente para a entrada do sódio, o sódio ele entra às custas da saída do hidrogênio. Então, o hidrogênio está sendo liberado aqui para fora, né? Qual a importância disso aqui, né? Bom, a gente sabe que o bicarbonato ele é livremente filtrado, certo? Então, ele vai passar, ele vai chegar aqui. O que acontece? Esse bicarbonato que está chegando aqui, que acabou de ser filtrado, ele vai encontrar esse hidrogênio que acabou de ser secretado por esse trocador aqui. Então, ele vai reagir com o bicarbonato. Aqui nós temos a anidrase carbônica, que vai então empurrar a reação para o outro lado, formando CO2 e água. Esse CO2, por ser um gás, ele rapidamente pode entrar na célula. E aqui dentro, como eu tenho anidrase carbônica, eu faço o oposto do que aconteceu na luz do tubo. Eu faço a formação novamente agora do próton, que vai alimentar esse transportador e vai participar da captação de outro bicarbonato.
e eu estou liberando então esse bicarbonato aqui que pode ser finalmente reabsorvido ou juntamente com o sódio ou por um trocador de bicarbonato e cloreto. Então, o fato é que aqui eu vou estar colocando esse bicarbonato de volta para o sangue. Basicamente, o que essa célula está fazendo é reabsorver o bicarbonato filtrado. Não que o bicarbonato seja exatamente o mesmo que foi filtrado, mas a proporção é. Então, o bicarbonato, para ele ser reabsorvido, obrigatoriamente ele tem que reagir com esse próton. Senão, eu não consigo fazer esse mecanismo todo para reabsorver o bicarbonato. Então, esse é um mecanismo que a gente chama de titulação, né, do bicarbonato e do hidrogênio, certo? Esse mecanismo é extremamente importante e relativamente simples, certo? Por quê? A gente chama de titulação incompleta, né? Porque eu posso utilizar esse mecanismo para corrigir situações de alcalose e acidose. Como que isso pode ser feito, né? Basicamente, eu posso, se eu estou em uma situação de acidose, por exemplo, então eu tenho meu bicarbonato chegando aqui, correto? Se eu tenho uma situação de acidose, quando o bicarbonato chegar aqui, ele vai encontrar um próton? Se eu tenho uma situação de acidose, com certeza vai. Então, eu vou sempre ter a garantia que essa reação ela vai acontecer, eu vou ter formação de CO2 e, consequentemente, lá dentro eu vou formar novamente o bicarbonato para ser reabsorvido. Então, em uma situação de acidose, eu sempre vou ter esse próton aqui pronto para reagir com o bicarbonato filtrado. Isso garante que eu vou reabsorver, em uma situação de acidose, todo o bicarbonato filtrado. Agora, se eu tiver uma situação de alcalose, quando esse bicarbonato ele for filtrado, será que ele vai encontrar um próton a todo momento aqui disponível para ele? Possivelmente não. E se ele não reagir com o próton, porque não tem, o que vai acontecer? Ele segue pelo túbulo e vai ser eliminado na urina. Então, isso aqui é uma titulação incompleta. Então, uma situação de acidose vai ter a garantia de que eu vou ter a reabsorção de todo o bicarbonato filtrado. Se eu tiver em alcalose, eu vou evitar essa reabsorção. Então, tantos esses mecanismos vão conseguir, então, de certa forma, controlar se o bicarbonato filtrado vai ser reabsorvido ou não. Se está em acidose, ele vai. Se está em alcalose, não vai. Então, veja que o tubo proximal ele participa do mecanismo de controle do pH de forma importante, né? Apesar dele não conseguir secretar de forma significativa, né, de forma ativa, concentrar prótons na urina, ele não consegue acidificar muito o líquido tubular, né? Tanto que o pH que sai dali, do líquido que sai do tubo proximal, ele fica com pH próximo de 6,7. Então, se eu precisar, em uma situação de acidose, eliminar muito mais prótons, quem vai conseguir fazer isso são células de outros segmentos do nosso tubo, em especial, né, as nossas células intercaladas ou intercalares, certo? Que são células que sim vão apresentar uma grande quantidade de transporte ativo primário que consegue concentrar a quantidade de prótons aqui na nossa urina. Então, eu consigo fazer uma urina mais ácida. Então, eu consigo controlar e diminuir esse pH para valores menores, certo? E isso é interessante porque, como a gente vai ver aqui, nesse tipo de segmento, né, conforme a gente vai entrando para cá, eu vou basicamente jogando e concentrando o hidrogênio que vai ser eliminado lá na forma de urina. Então, essas células elas conseguem participar de forma mais ativa do pH porque elas têm muito transporte ativo, certo? Então, aqui a gente pode observar a secreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato. Nesse caso, estamos falando da célula intercalada ou intercalar A, enquanto que a B ela faria exatamente o oposto. Então, numa situação de acidose, o que vai acontecer? Essa célula aqui, que é de fato a que a gente vai encontrar em maior número, na maioria dos indivíduos, né? O que nós vamos ter? Uma secreção de hidrogênio e uma reabsorção de bicarbonato. Nesses segmentos mais finais aqui do nosso néfron, né, onde nós já temos praticamente todo o bicarbonato já reabsorvido, o tampão que vai então reagir com os prótons que estão sendo jogados aqui na luz do túbulo são tampões que não são do bicarbonato. Por exemplo, o tampão fosfato. Então, conforme essas células intercalares, por exemplo, estão jogando hidrogênio para fora, no momento que não tem mais bicarbonato aqui, o que ela vai fazer? Ela vai reagir com outro tampão, como é o caso do tampão fosfato, vai ser eliminado, então, lá na nossa urina. Qual é a vantagem desse sistema aqui, né? A vantagem é que se eu não estou mais conjugando o hidrogênio com o tampão, aquela reação que está acontecendo aqui da anidrase carbônica,
que está formando o hidrogênio que tem que ser eliminado, né? Como eu não estou utilizando mais nenhum bicarbonato aqui no tubo, o que está acontecendo? O que é esse bicarbonato aqui? Esse bicarbonato aqui ele não é o filtrado. Esse bicarbonato que está sendo adicionado para o meu sangue é um bicarbonato que a gente chama de bicarbonato novo. E esse bicarbonato vai fazer uma grande diferença para controlar uma situação, por exemplo, de acidose. Então, nessas condições de acidose, eu intensifico a secreção de hidrogênio, ele vai ser tamponado por outros tampões, então não está reagindo com o bicarbonato filtrado, e esse bicarbonato que é sintetizado, ele é um bicarbonato adicional, certo? Então, ele é muito importante para conseguir, né, o combate contra uma acidose. Além desse mecanismo aí de formação de novo bicarbonato por parte então dessa reação com outros tampões, nós temos um aminoácido extremamente importante para o metabolismo renal que vai participar do controle do nosso pH, que é um aminoácido chamado de glutamina, que é extremamente importante, que tem papéis muito interessantes no nosso organismo, certo? Ele vai participar, por exemplo, né, células de divisão rápida precisam de muita glutamina para se proliferar. A glutamina é muito importante também, né, como fluxo, né, como a gente vai ver hoje, de amônio, né, para ser eliminado. Então a glutamina é essencial para esse controle, aqui no caso do equilíbrio ácido-básico. Como é que vai funcionar isso? Né? De onde é que vem essa glutamina? Né? Quem são as células que podem fornecer glutamina para o rim? E como é que o rim vai dar conta dessa glutamina? E onde é que ela entra como um papel aí do mecanismo ácido-básico? Então, só para mostrar para vocês, retomar algo que acontece lá no fígado, que é o nosso ciclo da ureia, né? Mostrando alguns passos importantes para a gente entender, então, o papel da glutamina. Notem aqui no ciclo da ureia, que basicamente, então, nós estamos metabolizando aí proteínas, aminoácidos, né? Então, nós temos que, basicamente, eliminar esses grupamentos amônio aqui, que podem ser tóxicos para o nosso organismo, e a gente faz isso, então, sintetizando bastante ureia, por exemplo, né? Acontece que essa síntese aqui, todo esse ciclo de ureia, lá no nosso fígado, ele depende muito do bicarbonato, certo? Então, todas essas reações aqui, elas consomem bicarbonato para que eu consiga, de fato, né? Claro, é um fluxo que vai acontecer entre a mitocôndria e o citoplasma, não vem ao caso agora, mas o fato é que eu consumo muito bicarbonato para conseguir sintetizar essa ureia aí e dar conta de todo o metabolismo do nitrogênio, né? Acontece que o nosso fígado, dependendo da situação, né, dependendo do pH, ele pode desviar esse fluxo, né, e essa utilização do bicarbonato e incorporar essa amônia aqui, em vez de formar ureia, ele pode incorporar isso na formação de glutamina. E a vantagem disso é que, ao invés de usar o bicarbonato, eu deixo esse bicarbonato para ser utilizado onde eu preciso, já que eu estou numa situação de acidose. Então, esse desvio que o fígado ele pode fazer em situação de acidose, ele é fundamental, porque o fígado pode liberar bastante glutamina, poupando a utilização de bicarbonato, que é importante para o tamponamento. E o rim consegue utilizar essa glutamina, dando conta da eliminação desse amônio, né? Além de conseguir, a partir da glutamina, fazer também glicose, né? Um papel fundamental do nosso rim também, de formar glicose. Olhando aqui para o nosso rim, né? Onde é que é no néfron, né, o principal local então, de metabolização desse aminoácido, dessa glutamina? Em especial, do túbulo distal, a parte contorcida também tem um papel importante, né? Mas até pela massa total, né, o túbulo proximal é o mais importante, certo? As enzimas que vão degradar a glutamina, os transportadores que captam a glutamina, eles vão se encontrar na maior parte, então, lá no túbulo proximal. Então, o túbulo proximal ele pode receber a maior parte dessa glutamina, certo? Eu vou mostrar como é que é o transporte. E de uma maneira geral, o que acontece, né? Eu vou degradando essa glutamina, eu vou pegando esse grupo amônio, então o amônio vai eliminando a partir aqui da urina, né? Secretando ele para o lúmen, né? Para a luz aqui do lúmen, utilizando até mesmo aqueles transportadores que nós já estudamos, né? Entra sódio, sai hidrogênio, eu posso fazer esse transporte então com esse amônio aqui, eliminando ele a partir da urina, e o melhor, poupando e adicionando novo bicarbonato para cada etapa aqui da degradação dessa glutamina, novo bicarbonato para o nosso sangue. Então, o metabolismo da glutamina fornece novo bicarbonato.
Isso mesmo em condições normais, certo? Isso já vai acontecer. E quando nós temos uma situação de acidose, esses mecanismos eles são intensificados. Os outros órgãos liberam, como é o caso do fígado e músculo esquelético, liberam bastante glutamina para que o rim pegue essa glutamina, certo? E, consequentemente, elimine esse excesso, né, desse metabolismo proteico, o metabolismo de nitrogênio, a partir da urina e consiga preservar bicarbonato, adicionar bicarbonato novo na circulação, podendo, então, participar desse controle do nosso pH, especialmente nessa condição de acidose. Então, aqui vocês têm, né, as células do rim, túbulo proximal, podendo captar a glutamina, que vai estar sendo liberada por outros tecidos, né? Então, aqui a gente tem um transporte geralmente acoplado ao sódio. A glutamina ela vai entrar dentro da célula, vai ser metabolizada dentro da mitocôndria. E essa etapa aqui, ó, de entrada, de transporte de glutamina para dentro da mitocôndria é a mais importante para essa metabolização, né? Então, ela entra e ela vai ser então degradada por algumas enzimas, como a glutaminase dependente de fosfato, né? E depois, então, glutamato deshidrogenase, que vai terminar, então, essa degradação, liberando esses íons amônios aqui, que vão ser secretados para a luz do lúmen e eliminados, consequentemente, nessa forma, e, ao mesmo tempo, então, adicionando bicarbonato na corrente sanguínea, certo? Esses transportadores aqui, especialmente esse aqui da mitocôndria, né? Mas, enfim, nos casos de acidose, nós temos uma intensificação da captação de glutamina pelo rim. Esse transportador ele fica então mais ativo, então aumenta a possibilidade dessa metabolização de glutamina dentro da mitocôndria e isso intensifica a formação de novo bicarbonato. Além disso, interessantemente aqui no metabolismo da glutamina, né, é que o produto que vai sair aqui, alfa-cetoglutarato, ainda vai ser metabolizado dentro do ciclo de Krebs aqui, e esse malato, isso aqui pode seguir para dar energia, é claro, né? Mas esse malato aqui ele pode ou seguir aqui dentro do ciclo para formar mais ATP, ou ele pode ser transportado para o lado de fora da mitocôndria, né? E a gente tem malato deshidrogenase, enfim, que vai aqui formar o oxalacetato, e tem enzimas muito importantes que vão auxiliar, né, esse processo aqui, ó, de formação de nova glicose, ou seja, nova gliconeogênese, a partir da glutamina. Então veja que o rim ele consegue aumentar a produção de glicose, ele até colabora em condições normais com a nossa glicemia. E ele pode colaborar ainda mais em situações de acidose, porque todo o metabolismo da glutamina no rim vai ser acelerado, certo? Então nós vamos produzir ainda mais glicose a partir desse sistema. Várias dessas enzimas aqui, por exemplo, a fosfenolpiruvato carboxiquinase, entre outras, né, esses transportadores aqui de glutamina na mitocôndria, a glutaminase dependente de fosfato, eles vão ser estimulados em situações de acidose. Então, consequentemente, tudo isso vai ser intensificado, favorecendo a formação de novo de bicarbonato, né? E também promovendo mais formação de glicose. E aqui a gente pode ver esse fluxo interórgãos, né? Essa glutamina aqui, ó, ela vem em especial lá do músculo esquelético, especialmente em condições de acidose, que a gente tem bastante liberação, né, de hormônios catabólicos, como é o caso do cortisol, e também aqui do fígado, como eu falei para vocês, né, nós temos esse desvio em condições de acidose. Em vez desse amônio ser incorporado para formar ureia, a gente forma glutamina, e essa glutamina pode ser então captada pelo rim, que vai eliminar esse amônio aqui, além disso poupar bicarbonato em uma situação importante, né, que é o caso da acidose. Então isso é extremamente importante, né, de entender aqui no nosso rim. Então o rim é um grande consumidor de glutamina e essa glutamina, esse metabolismo acelerado, ele é importante para preservar o bicarbonato do organismo em uma situação de acidose e também para o controle da nossa glicemia. Então basicamente é isso que nós vimos aqui, né? Então nós podemos formar bicarbonato novo a partir da reação do hidrogênio com outros tipos de tampão ou a partir da metabolização da glutamina, que vai então favorecer a eliminação do amônio e também a incorporação de novo bicarbonato no nosso sangue, melhorando assim o nosso pH. Então, de uma maneira geral, né, o que a gente viu aqui é que essa regulação da secreção do hidrogênio pode ser modulada, certo? Por vários papéis, por várias funções, né? Por exemplo, né, mudanças de CO2, aumento de CO2, que vai intensificar
essa eliminação de hidrogênio ou aumento da produção metabólica desse hidrogênio por fatores que nós já estudamos. Então, existem alguns fatores aqui, como hormônios, que podem aumentar essa secreção, né, de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato, porque eles interferem de forma direta também lá nas nossas células que têm algum papel no equilíbrio ácido-básico, como, por exemplo, as células do túbulo proximal ou as células intercalares, né, que podem fazer transporte ativo. Então, situações como aumento da pressão parcial do CO2, aumento na produção de hidrogênio, né, ou diminuição de bicarbonato, tudo isso faz com que nós eliminamos mais hidrogênio a partir do rim, né, do rim para a formação de urina. O que mais que pode acontecer também? Hormônios, como é o caso da angiotensina 2, aldosterona, que são hormônios liberados em condições em que o volume extracelular está reduzido, também vão favorecer uma eliminação do hidrogênio. Lembrando aqui que essas células do túbulo proximal, por exemplo, né, elas podem sofrer ação da angiotensina 2 e da aldosterona, que vai favorecer reabsorção de sódio e secreção de hidrogênio. Muito parecido com o que a gente vai ver nas células lá dos túbulos finais, né, onde eu posso ter uma ação da aldosterona intensificando a eliminação, né, a eliminação desse próton, certo? Então, as situações opostas aqui, descritas no caso para a diminuição da secreção do bicarbonato, né, da secreção do hidrogênio e do bicarbonato. Então, o que a gente viu, basicamente, né, pode ser descrito aqui. Ó. Eu tenho uma situação de pH normal. Se eu alterar esse pH para mais ou para menos, eu vou rapidamente iniciar um processo de metabolismo, processo metabólico, né, para tentar restabelecer o nosso pH. Então, por exemplo, em uma situação de acidose, então o pH aqui, ó, ele está diminuindo, né? O pH diminuiu, o hidrogênio aumentou, eu preciso de mecanismos homeostáticos que iniciem rapidamente. O que eu vou fazer com esse excesso de hidrogênio? Imediatamente eu tento tamponar, certo? Os tampões, eles rapidamente vão tentar fazer isso. O que mais? O que o pulmão pode fazer? Bom, se eu estou num estado de acidose, o que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar a ventilação, uma tentativa de eliminar mais CO2, que é a mesma coisa que eliminar ácidos do organismo. Enquanto que o rim também pode compensar fazendo o quê? Aumentando a eliminação de prótons na urina e reabsorvendo e formando novo bicarbonato, numa tentativa de restabelecer o pH. Se o problema for inverso, se eu tenho uma diminuição aqui da concentração de hidrogênio, ou seja, um aumento desse pH, como é que eu vou formar, então? O que vai acontecer aqui? Imediatamente, né, eu vou ter liberação de hidrogênio em uma tentativa de aumentar esse pH, né, retornar esse pH de volta ao normal. Então, se ele está alto, ele tem que diminuir até 7,4. O pulmão, o que ele pode fazer? O sistema respiratório, em uma situação de alcalose, ele vai diminuir o padrão de ventilação. Então, eu vou reduzir, basicamente, a quantidade de ventilações e o CO2 se acumula no organismo, aumentando automaticamente a quantidade de hidrogênios. E, por fim, o que o rim ele vai fazer? Se eu estou numa situação de alcalose, eu vou preservar mais hidrogênio e secretar mais bicarbonato. E esse sistema vai fazer com que eu tenha um retorno, ou uma tentativa de retorno, de volta à normalidade. Então, nós vimos que, diretamente, né, o nosso centro de controle respiratório vai responder rapidamente a variações de CO2 e também a variações de pH por acúmulo de hidrogênio, modulando a ventilação. Enquanto que o rim ele vai demorar um pouco mais, como a gente viu, para dar conta da eliminação do hidrogênio e do bicarbonato, né, dessa manutenção, dessas trocas, certo? Então aqui a gente pode ver, né, de uma maneira geral, o que vai acontecer em cada uma das situações que a gente estudou. Então, por exemplo, uma acidose respiratória. O que acontece com o pH? O pH ele diminuiu. Por que ele diminuiu? A causa respiratória. Então, o que aconteceu? Algum distúrbio que impediu com que eu eliminasse o excesso de CO2, certo? Então, o pH ele diminuiu em função dessa alteração respiratória. Como é que eu vou compensar isso, né? Então, vamos ver aqui, ó, acidose respiratória. Acidose respiratória compensada. O que vai acontecer? Eu tive um problema respiratório e a compensação para isso vai ser o quê? Uma compensação renal. Então, eu vou tentar retornar esse pH mais próximo da normalidade. Como é que o rim ele vai fazer isso, né? Como é que o rim ele vai conseguir
já que o problema é respiratório. Ele vai tentar conservar mais bases no organismo e eliminar mais prótons na urina. Então a concentração de bicarbonato, como a gente pode observar aqui, vai aumentar nessa condição. Estou tentando compensar um problema respiratório. Se for uma alcalose respiratória, então agora eu tenho o problema oposto. Alcalose, então o pH está subindo, porque o CO2 está em baixa concentração. Então, alcalose respiratória. Como é que eu vou compensar isso? Como é que o rim ele vai compensar, né? Ele vai compensar basicamente como? Se o problema é respiratório e eu não consigo modificar isso, o rim tem que compensar basicamente eliminando mais bicarbonato e causando maior reabsorção de prótons, em uma tentativa então de restabelecer esse pH próximo da normalidade. E os eventos opostos, né? Em uma situação de acidose metabólica, então qual é a causa aqui? Eu não tenho problema nenhum respiratório, assim como a alcalose metabólica, não tem distúrbio respiratório. O problema do pH, ou por aumento ou por diminuição, ele está sendo causado por acúmulo de ácido ou perda de base, no caso da acidose metabólica, ou o oposto, né? Diminuição de hidrogênio e aumento de tampões como bicarbonato na alcalose metabólica. E o que o rim ele vai fazer? Bom, se o problema é o rim não consegue compensar, ou ele vai demorar mais para compensar, o sistema respiratório rapidamente ele vai tentar entrar em ação, certo? Como é que a gente vai conseguir compensar isso, né? O que o sistema respiratório pode fazer em uma situação de acidose? Basicamente ele vai aumentar a ventilação, porque aumentando a ventilação eu aumento a eliminação de CO2, que é um ácido volátil. Na situação de alcalose, eu vou fazer o oposto. Diminui-se a ventilação em uma tentativa de conservar mais CO2 e aumentar a quantidade de ácido no organismo, certo? Então, basicamente, isso foi o que nós já estudamos e também, assim como todos os mecanismos que isso acontece, né, que leva essa alteração lá no nosso rim. E só para finalizar, então, eu deixo esse quadro aqui para vocês estudarem, descrevendo, né, o distúrbio, certo? A origem desse distúrbio, as causas, né? Levando em consideração que a gente pode ter várias causas já descritas em tabelas anteriores. Então, causas diretas, causas clínicas e, finalmente, então, o que vai acontecer em cada um dos distúrbios em relação ao pH, considerando bicarbonato e pressão parcial de CO2, certo? Então, nós terminamos por aqui a nossa aula. Bom estudo a todos.